O avental manchado de gordura parecia uma segunda pele e estava mais pesado do que deveria. Eu estava em pé na pia industrial, nos fundos dos Santinos, com as mãos submersas em água tão quente que tinha deixado os meus dedos rosados. Esfregava uma frigideira incrustada de carbonara que endurecera como cimento. A cozinha fervilhava com o seu caos habitual. O chiado da carne a fritar, o barulho dos pratos, o corte agressivo de Marco na tábua de madeira atrás de mim e o zumbido constante do sistema de ventilação, que nunca conseguia limpar completamente o ar do cheiro a alho e fumo. Este era o meu refúgio, a minha fuga. 3 meses atrás, eu servia cocktails num lounge sofisticado no centro da cidade. O tipo de lugar onde a iluminação era sempre fraca e a música era alta o suficiente para fazer você se inclinar para ouvir alguém falar. Foi lá que conheci Derek, onde ele me encantou com seu sorriso fácil e sua colônia cara. Onde eu me apaixonei, estupidamente e ingenuamente, por cada mentira que escorria de sua boca como mel. A frigideira escorregou da minha mão e bateu contra a pia de metal. Estremeci com o barulho. O meu coração disparou, como sempre acontecia com ruídos repentinos naqueles dias. Um dos cozinheiros olhou para mim, mas acenei para ele e forcei a minha respiração a se estabilizar. Derek não poderia me encontrar aqui. Eu tinha me certificado disso. Demiti-me sem aviso prévio, bloqueei o número dele e mudei-me para um bairro diferente. Sorrentino ficava numa parte da cidade que eu nunca tinha visitado antes. Era uma zona industrial e um pouco rude, o tipo de lugar onde ninguém fazia perguntas e todos se preocupavam com os seus próprios assuntos. Stella, a mesa 6 precisa de água. A voz de Maria interrompeu os meus pensamentos. Ela entrou apressada pela porta giratória, com os cabelos escuros soltos do coque. O rosto dela estava corado de tanto correr entre as mesas, e o chefe queria saber se eu tinha terminado de lavar as panelas. Quase pronto, respondi, puxando a panela e atacando-a com vigor renovado. A lã de aço arranhou a minha palma, mas eu agradeci a dor. A dor física era mais simples do que a ansiedade constante que agora habitava o meu peito. Eu era invisível no bar, apenas mais um rosto bonito servindo bebidas a homens que não me viam. Aqui nos Santinos, eu era ainda mais invisível. Fui relegada à cozinha, lavando pratos, preparando legumes e, ocasionalmente, ajudando com molhos simples quando faltava pessoal. O salário era pior e o horário era mais longo, mas era um trabalho honesto e seguro. Ou assim eu pensava. Eram quase 20 dias quando a energia na cozinha mudou. Senti isso antes de entender. Uma tensão repentina percorreu a equipa como uma corrente elétrica. Marco parou no meio do corte. O chefe Antônio endireitou os ombros e ajeitou o uniforme com dedos trêmulos. Até o chefe Lauron, que normalmente gritava ordens com a autoridade de um general, baixou a voz para algo próximo do respeito. "Ele está aqui", alguém sussurrou. Olhei para cima da montanha de pratos com espuma a escorrer dos meus antebraços. "Quem?" Maria agarrou-me pelo cotovelo, os seus dedos a cravarem-se com uma força surpreendente. "O proprietário, o senhor Russo, nunca vem durante o serviço. Algo deve estar errado." As portas giratórias abriram-se e a temperatura na cozinha pareceu baixar 10 degrees. Eu deveria ter mantido a cabeça baixa. Devia ter me concentrado nos pratos. Devia ter me tornado ainda mais invisível do que o habitual. Mas uma combinação de curiosidade e algum tipo de instinto autodestrutivo fez-me virar. Ele ocupava a porta de uma forma que nada tinha a ver com o seu tamanho físico. Embora fosse alto, facilmente com mais de 1,80 m, era a aura que o rodeava, um campo de força invisível que fazia com que todos na cozinha inconscientemente dessem um passo atrás. O seu fato cinzento carvão era perfeitamente ajustado, do tipo que custava mais do que eu ganhava em 6 meses. O seu cabelo escuro estava penteado para trás, revelando um rosto que parecia esculpido em mármore, um queixo afilado, um nariz reto e lábios dispostos numa linha que sugeria que sorrir era um conceito estranho. Mas foram os seus olhos que me prenderam e me mantiveram paralisada como um veado diante dos faróis de um carro, escuros, quase pretos e completamente indecifráveis. 2 homens igualmente bem vestidos ladeavam-no, com as mãos cruzadas à frente do corpo numa postura que transmitia segurança, apesar das roupas caras. Um deles falava ao telefone de pulso com os olhos constantemente a vasculhar a cozinha.
A mão do outro repousava casualmente perto do casaco. Não precisei de muita imaginação para adivinhar o que ele trazia debaixo dele. Chefe Laurent. A sua voz era surpreendentemente suave e quase gentil, mas trazia um tom de firmeza que fez a minha espinha endireitar-se involuntariamente. Ele falava com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Italiano, talvez, mas suavizado por anos nos Estados Unidos. O ossuco desta noite. Excepcional. Obrigado, Sr. Russo. O chefe Laurent praticamente fez uma reverência. Eu nunca o tinha visto mostrar deferência a ninguém antes. Usamos a receita da sua avó. Algo passou pelo rosto do Sr. Russo, mas desapareceu tão rapidamente que eu poderia ter imaginado. Eu sei. O seu olhar percorreu a cozinha, absorvendo tudo e todos. Por um momento, pensei que os seus olhos pararam em mim, mas isso deve ter sido paranoia. Eu estava a usar um avental manchado e tinha prendido o cabelo num coque desarrumado. Eu era completamente comum. Ele moveu-se pela cozinha com a confiança de um homem que era dono não apenas do prédio, mas possivelmente de todo o quarteirão. O chefe Laurent seguiu atrás dele, apontando várias estações e explicando o menu da noite com um entusiasmo que eu nunca tinha visto nele antes. Os dois seguranças mantiveram as suas posições, um perto da porta e o outro sempre ao alcance do seu chefe. Eu deveria ter voltado para os meus pratos e me feito discreta. Em vez disso, dei por mim a acompanhar os seus movimentos pela cozinha e a observar a forma como os funcionários se abriam para ele como água em torno de uma pedra, e como a sua presença parecia sugar todo o oxigênio da sala. Ele parou na estação de preparação onde eu tinha deixado uma tábua de cortar cheia de legumes cortados em juliana para o serviço do dia seguinte. Os seus dedos longos, surpreendentemente elegantes para alguém que exalava tanto perigo, pegaram numa tira de cenoura e examinaram-na com o olhar crítico de alguém que conhecia intimamente as cozinhas. Trabalho consistente e bom com a faca, disse ele, pousando-a. Foi então que ele se virou. Os nossos olhos se encontraram. Eu não conseguia respirar. Não conseguia me mover. O mundo se reduziu aos seus olhos escuros, fixos nos meus com uma intensidade que parecia física, como uma mão pressionando meu peito. Naquele momento congelado, vi algo piscar em sua expressão. Reconhecimento? Não, isso era impossível. Nós nunca nos conhecemos. Nunca nos tínhamos conhecido. Fosse o que fosse, interesse, curiosidade, fez o meu coração acelerar com um medo diferente do que senti com o Derek. Era algo primitivo e instintivo. O reconhecimento de um predador pela presa. O feitiço foi quebrado quando dei um passo para trás e me esqueci do balde de água suja que tinha deixado atrás da minha estação. O meu calcanhar prendeu na borda e eu tropecei, agitando os braços enquanto tentava recuperar o equilíbrio. O balde tombou, espalhando uma onda de água gordurosa e espumosa pelo chão da cozinha. A palavra escapou antes que eu pudesse impedi-la. Bati com força no chão, com o quadril a sofrer o impacto. A dor irradiou pelo meu lado, mas isso não era nada comparado à humilhação que senti. De todas as vezes, para ser desastrada, tinha que ser na frente do proprietário e do Dom. Não se mexa. A voz veio diretamente de cima de mim. O Sr. Russo atravessou a distância entre nós em segundos, movendo-se silenciosamente, apesar dos seus sapatos de couro caros. Ele ficou na beira da poça que se espalhava, com uma mão levantada para impedir que os seus guardas se aproximassem. O chão está escorregadio. Vai magoar-se. Olhei para ele da minha posição desajeitada e algo na sua expressão fez-me prender a respiração. Preocupação? Não, isso não podia estar certo. Homens como ele não se preocupavam com lavadoras de pratos que não prestavam atenção por onde pisavam. Ele estendeu a mão para mim. Olhei para ela, para o relógio de ouro no seu pulso, as cicatrizes tênues nos seus nós dos dedos e o anel com um símbolo desconhecido no seu dedo mindinho. Estou bem, consegui dizer, embora a minha voz tenha saído embaraçosamente baixa. Eu consigo levantar-me. Tenho a certeza que sim. Ele não baixou a mão. Mas vai estragar ainda mais a sua roupa e a água espalhou-se. Pegue na minha mão, menina Estela. Apenas Estela. Hesitei por um momento antes de pegar na mão dele. O contato foi elétrico. A palma da mão dele era quente e calejada em lugares inesperados. O seu aperto era firme, mas cuidadoso, enquanto me puxava para me levantar com uma força sem esforço. Tropecei ligeiramente, ainda desequilibrada, e a outra mão dele surgiu para me estabilizar. A mão pousou na minha cintura
queimando através do tecido fino da minha t-shirt. Estávamos muito próximos. Eu podia sentir o cheiro da sua colônia cara e inebriante, um aroma escuro e amadeirado com notas de couro e especiarias. Eu podia ver a sombra fraca da barba por fazer ao longo do seu queixo e a pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Eu podia ver como as suas pupilas se dilatavam ligeiramente enquanto ele olhava para mim. Está ferida. O seu polegar moveu-se contra a minha cintura, possivelmente inconscientemente, apenas ligeiramente. O toque fez-me sentir arrepios na espinha. Não, estou bem. A sério. Sinto muito, Sr. Russo. Vou limpar isto imediatamente. O Antônio vai tratar disso. Ele ainda não me tinha soltado. Um dos seus guardas já se aproximado com uma esfregona. No entanto, a atenção do Sr. Russo permanecia fixa no meu rosto com uma intensidade que me fazia querer contorcer-me. Trabalhas aqui há muito tempo, Stella? 3 meses. Por que ele estava a perguntar? Por que ele ainda estava a tocar-me? E por que eu não estava a lhe afastar-me? 3 meses. Ele repetiu como se estivesse a gravar na memória. Antes disso, a pergunta parecia carregada e perigosa. Um restaurante diferente no centro da cidade. Algo brilhou nos olhos dele. Interesse, cálculo. Eu não sabia dizer. A mão dele finalmente saiu da minha cintura, mas ele não recuou, mantendo a distância íntima entre nós. O que te fez sair? Porque o meu ex-namorado acabou por ser um criminoso que me ameaçou quando tentei terminar a relação. Porque eu estava a fugir. Porque estava com medo. Horário melhor. Eu menti. As palavras pareciam insubstanciais, e pelo ligeiro estreitamento dos olhos dele, suspeitei que ele pudesse perceber isso. Entendo. Ele enfiou a mão no casaco e, certo, enquanto os 2 guardas ficavam imediatamente tensos, tirou um cartão de visita preto com letras prateadas. Ele estendeu-o para mim. Se precisar de alguma coisa, Stella, qualquer coisa, o meu número pessoal está no verso. O meu número pessoal está no verso. Peguei o cartão com os dedos trêmulos, incapaz de falar. Por que o dono do restaurante me daria o seu número pessoal? Não fazia sentido. Nada nesta interação fazia sentido. Senhor Russo, disse um dos seus guardas baixinho. Temos a reunião às 11h, disse ele, acenando com a cabeça sem tirar os olhos de mim. Tenha cuidado, Stella. Este bairro nem sempre é seguro, especialmente para mulheres jovens que trabalham em turnos noturnos. A sua mão levantou-se e pensei que ele fosse tocar no meu rosto, mas ele baixou-a novamente. Mas ele pareceu pensar melhor e baixou-a novamente. Certifique-se de que alguém a acompanha até o carro. Eu vou de autocarro, disse automaticamente. Imediatamente me arrependi. Por que lhe contei isso? O seu maxilar apertou-se quase imperceptivelmente. Não mais, Marco. Ele virou-se para o cozinheiro, que ficou em posição de sentido como um soldado. A partir de agora, a Stella tem boleia para casa. Em todos os turnos. Entendido. Sim, senhor Russo. Eu realmente não preciso disso. Não foi um pedido. Ele interrompeu-me. O seu tom, que não deixava margem para discussão, suavizou-se ligeiramente. Por favor, satisfaz o meu desejo. Depois, ele foi-se embora, com os seus seguranças a acompanhá-lo enquanto saía da cozinha. Apenas o aroma persistente da sua colônia e o cartão de visita em chamas permaneceram, como evidência de algo que eu não compreendia. A cozinha explodiu em conversas sussurradas no momento em que a porta se fechou atrás dele. Fiquei paralisada no meio da poça limpa, olhando para o cartão. Na frente estava escrito simplesmente, Dusso Proprietário. No verso havia um número de telefone, escrito à mão com traços fortes e decisivos. Maria apareceu ao meu lado, com os olhos arregalados. Stella, sabes quem era aquele? O proprietário, respondi. Não apenas o proprietário. Ela baixou a voz até eu ter de me esforçar para ouvir. Dominic Russo. Dizem que ele controla metade da cidade. Dizem que as pessoas que o contrariam desaparecem. Dizem que Maria... A voz aguda do chefe Lauren interrompeu os seus sussurros. De volta ao trabalho. Ela afastou-se rapidamente, mas não sem antes me lançar um olhar que misturava medo com algo parecido com pena. Eu devia ter deitado o cartão fora. Devia ter pedido transferência para o turno diurno, ou melhor ainda, ter me demitido e encontrado outro restaurante no outro bairro. Eu precisava de me distanciar mais disso, fosse lá o que fosse. Em vez disso, enfiei o cartão no bolso, onde ficou encostado na minha anca como uma marca. Naquela noite, Marco levou-me para casa no seu Honda surrado,
pedindo desculpas pela bagunça no banco de trás e tagarelando nervosamente sobre nada. Eu mal o ouvia. A minha mente repetia cada segundo do encontro, cada palavra, cada olhar, cada toque. Quando finalmente cheguei ao meu pequeno apartamento, tranquei a porta atrás de mim e encostei-me nela. De repente, as minhas pernas ficaram fracas demais para me sustentar. Tirei o cartão de visita e fiquei a olhar para o número escrito à mão, à luz fraca da minha única lâmpada. O mais inteligente seria esquecer que isso tinha acontecido. Eu deveria aparecer amanhã, manter a cabeça baixa, fazer o meu trabalho, receber o meu salário e permanecer invisível. No entanto, enquanto estava deitada na cama naquela noite, incapaz de dormir, não conseguia parar de pensar no peso da mão dele na minha cintura, na intensidade sombria dos seus olhos e na maneira como ele disse o meu nome, como se estivesse a saboreá-lo, testando como soava na sua boca. Na altura, não me apercebi, mas a minha fuga cuidadosamente planeada tinha acabado de fracassar. Tinha fugido de um perigo para cair diretamente nos braços de algo muito mais mortal. O pior era que uma parte sombria e imprudente de mim queria correr em direção a isso, em vez de fugir. Os pesadelos começaram nessa noite. Sonhei com as mãos de Derek à volta do meu pescoço. Mas quando olhei para cima, não era o rosto dele acima de mim. Era o de Dominic Russo. Os seus olhos escuros perfuravam os meus com uma intensidade que me fazia sentir como se estivesse a afogar-me. Acordei ofegante. Os lençóis estavam emaranhados nas minhas pernas. De alguma forma, o cartão de visita estava apertado na minha mão, embora eu o tivesse deixado na mesinha de cabeceira. Eram 3h17 da manhã. O letreiro de neon da loja de conveniência do outro lado da rua projetava sombras vermelhas no meu teto. Fiquei ali deitada, ouvindo os sons da cidade, sirenes à distância, alguém gritando na rua abaixo, o gotejar rítmico da minha torneira com vazamento. Meu quadril latejava onde eu havia batido no chão. Um hematoma já estava se formando. Uma lembrança física de que a noite anterior tinha sido real. O trabalho tornou-se um campo minado. Durante a semana seguinte, movi-me pela cozinha como um fantasma, hiperconsciente de cada som e movimento, à espera que ele aparecesse novamente. Ele não apareceu, mas a sua presença permaneceu, manifestando-se nos padrões do Chef Lauren, que de alguma forma se tornaram ainda mais elevados, numa máquina de café expresso cara que apareceu na sala de descanso e numa nova câmara de segurança instalada para vigiar a entrada das traseiras, onde levávamos o lixo. Ele está a mandar reformar todo o prédio, sussurrou Maria durante o nosso intervalo para fumar. Eu não fumava, mas comecei a acompanhá-la apenas para escapar da tensão sufocante lá dentro. Novas fechaduras, melhor iluminação. Antônio o ouviu ao telefone falando sobre riscos de segurança inaceitáveis. Pensei na forma como ele me olhou e no aviso que me deu sobre o bairro não ser seguro. Um arrepio percorreu a minha espinha, mas não tinha nada a ver com o vento de outubro. Marco levava-me para casa todas as noites, sem falhar, embora parecesse cada vez mais nervoso com isso. Ele verificava os espelhos obsessivamente e fazia rotas diferentes. Na quarta noite, reparei num SUV preto 3 carros atrás, seguindo-nos. Ele estava lá novamente na quinta noite. Marco, eu disse com cuidado, observando o veículo pelo espelho lateral. Estamos a ser seguidos. Os nós dos dedos dele ficaram brancos enquanto ele segurava o volante. Não olhe diretamente para eles. Quem são? O pessoal do Sr. Russo. Eles estão a garantir que eu realmente te leve para casa em segurança. Ele riu, mas parecia forçado. Ele liga para o Antônio todas as noites para confirmar. Todas as noites. Fazes ideia de como isso é louco? Ele é dono de 6 restaurantes, 3 discotecas e quem sabe o que mais, mas está pessoalmente a verificar se a sua lavadora de pratos chega a casa em segurança. Afundei-me mais no meu assento. Podia sentir uma mistura de medo e outra coisa, algo quente e perigoso, a florescer no meu peito. Eu não pedi isto. Não importa o que pediste. A voz de Marco era gentil, mas firme. Stella, gosto de ti. És uma boa miúda. Mas precisas de entender uma coisa. Homens como Dominic Russo não fazem nada sem motivo. Se ele está interessado em ti, não é por minha causa. Ele provavelmente nem se lembra de mim. Ele lembra-se. Marco parou em frente ao meu prédio num SUV, parado na esquina.
Acredita em mim, ele lembra-se. O turno do fim de semana veio com o seu próprio caos. Sorrentino dobrou o movimento nas noites de sexta e sábado. Todas as mesas estavam cheias e a cozinha funcionava a um ritmo frenético que não deixava espaço para pensar. Eu acolhi o ritmo mecânico de lavar, esfregar e preparar. Antônio começou a ensinar-me a fazer o molho marinara da casa, uma pequena gentileza que parecia monumental, dado o cuidado com que ele normalmente guardava as suas receitas. Tem boas mãos, disse ele, observando-me cortar tomates com a faca, uma habilidade que eu vinha praticando obsessivamente. Firme. A minha avó sempre dizia: pode-se saber tudo sobre uma pessoa pela maneira como ela manuseia uma faca. Respeitosa, precisa. Poderia ser promovida a cozinheira de linha, sabia? Talvez até chefe de cozinha, eventualmente. O elogio me aqueceu mais do que deveria. A sério? A sério? Vou falar com o chefe Lauren. Estamos com falta de pessoal, de qualquer forma. Ele parou abruptamente, com os olhos fixos em algo por cima do meu ombro. A cor desapareceu do seu rosto. Senhor Russo, virei-me tão rapidamente que quase deixei cair a faca. Ele estava novamente à porta da cozinha, mas parecia diferente. Não estava a usar um casaco de fato, apenas uma camisa branca com as mangas enroladas até os cotovelos, expondo os antebraços cobertos de músculos e cicatrizes. O cabelo estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele. Parecia cansado, ou tão cansado quanto alguém como ele provavelmente alguma vez ficaria, e estava a olhar diretamente para mim. Senhor Russo. O chefe Lauren saiu do congelador, limpando as mãos no avental. Não estávamos à sua espera, disse ele. Está tudo bem? A sala de jantar está ótima, mas não estou aqui por causa da sala de jantar. Ele dirigiu-se para a cozinha com a mesma graciosidade predatória, e de repente percebi que estava a segurar uma faca muito afiada. Coloquei-a cuidadosamente sobre a tábua de cortar. Stella, venha ao meu escritório. A cozinha ficou em silêncio. Todos os olhos se voltaram para mim, e o meu coração batia tão forte contra as minhas costelas que pensei que fosse romper a minha pele. Estou no meio da preparação, ouvi-me dizer. As palavras vieram de algum lugar fora do meu corpo. Algum tipo de mecanismo de defesa automático, porque eu não era estúpida o suficiente para discutir com ele. A sua sobrancelha levantou-se uma fração de centímetro acima de nós. Eu podia sentir a equipa coletivamente a respirar fundo. Ninguém dizia não a Dominic Russo. O Antônio pode terminar a preparação. A sua voz permaneceu suave e controlada, mas algo brilhou nos seus olhos, surpresa e diversão. Não vai demorar muito. Olhei para o Antônio, que acenou freneticamente com a cabeça, claramente aterrorizado por mim. Não havia como escapar. Desatei o meu avental com os dedos trêmulos, hiperconsciente de cada movimento e de cada par de olhos sobre mim. Um dos guardas de Russo apareceu na entrada da cozinha. Quando é que ele tinha chegado? Ele segurou a porta aberta. Atravessar o restaurante pareceu interminável. Os clientes olhavam para cima quando passávamos, provavelmente a perguntar-se por que razão o proprietário estava a acompanhar pessoalmente um funcionário da cozinha pela sala de jantar. O guarda seguia 3 passos atrás, silencioso como uma sombra. Chegamos a uma porta marcada com privado, perto do corredor dos fundos, que Russo abriu com uma chave do bolso. O escritório dele não era nada como eu esperava. Eu imaginava que seria frio e intimidante, com demonstrações de riqueza e poder, e feito de madeira escura e couro. Em vez disso, era surpreendentemente acolhedor. Havia paredes de tijolos expostos, fotografias emolduradas da zona rural italiana, uma enorme secretária entalhada à mão e estantes embutidas cheias do que pareciam ser livros reais, não apenas lombadas decorativas. O cheiro de café e papel velho pairava no ar, misturando-se com a colônia que eu não conseguia esquecer. Ele apontou para uma das cadeiras em frente à sua secretária. Prefiro ficar de pé, pensei, enquanto ele levantava uma sobrancelha novamente. Ele se moveu para a janela com vista para o beco, com as mãos nos bolsos, e ficou em silhueta contra as luzes da cidade. Por um longo momento, ele não disse nada, e o silêncio se prolongou até eu querer gritar. Tem medo de mim? Não era uma pergunta. Devo ter? Ele se virou, e a expressão em seu rosto me deixou sem fôlego. Havia algo cru ali que ele rapidamente mascarou, mas era inconfundível. O que a equipa tem lhe dito?
Chega. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo-me subitamente com frio. Por que estou aqui, senhor Russo? Dominic. Ele aproximou-se e eu lutei contra a vontade de recuar. Quando estamos sozinhos, chama-me Dominic. Não devíamos estar sozinhos. Provavelmente não. Mais um passo. Mas aqui estamos nós. O ar parecia espesso demais para respirar. Ele parou bem fora do meu espaço pessoal, perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Ele estava longe o suficiente para que eu não pudesse acusá-lo de intimidação. Mas tudo nisso era intimidante. O escritório, a privacidade, a força pura da sua presença. Eu mandei investigar-te. As palavras foram tão casuais e diretas que demorei um momento para processá-las. O horror tomou conta de mim. Você o quê? Stella Marie Chen, 26 anos, mudou-se para a cidade há 4 anos, vinda de Portland. Ela não tinha família e trabalhava no Luminescence Lounge até se demitir sem aviso prévio há 3 meses e aparentemente desaparecer. Ele recitou os fatos como se estivesse a ler um arquivo. Você bloqueou o seu número de telefone, rescindiu o seu contrato de aluguer e encaminhou a sua correspondência para uma caixa postal. Você está a fugir de alguma coisa. A questão é, de que ou de quem? Eu não conseguia falar nem me mexer. A sala inclinou-se perigosamente. Derek Martinez. O nome saiu dos seus lábios como uma maldição. Ele é um traficante de baixo escalão, com delírios de grandeza. Trabalha para a Gangue Santos, rouba deles para alimentar o seu vício em jogos de azar. Ele não gostou muito de você ter terminado tudo, não é? Como você se sente? A minha voz falhou. Você não tem o direito, tenho todo o direito. Ele aproximou-se e agora estávamos definitivamente no espaço pessoal um do outro. A sua presença era avassaladora. A partir do momento em que entraste no meu restaurante, tornaste-te minha responsabilidade. Ele parou, cerrando os dentes. Derek Martinez é um homem morto, só que ainda não sabe. Em vez disso, as palavras deveriam ter me aterrorizado. Mas uma parte distorcida de mim sentiu-se aliviada, protegida, segura, o que era uma loucura. Este homem era perigoso. Tudo nele gritava perigo. Não preciso que lute as minhas batalhas. Tarde demais. A mão dele levantou-se e, desta vez, tocou no meu rosto. Os dedos dele eram suaves contra o meu maxilar e o polegar roçou a minha maçã do rosto. O toque fez com que uma descarga elétrica percorresse o meu corpo. Ele veio ao restaurante há 2 dias. Perguntou por ti. Perguntou à recepcionista se ela tinha visto uma rapariga que correspondesse à tua descrição. Os meus joelhos ficaram fracos. O que ela disse a ele? Nada, porque o meu pessoal estava lá. Eu certifiquei-me de que a segurança ficasse atenta a qualquer pessoa que fizesse perguntas. O polegar dele traçou um caminho lento até o canto da minha boca. Ele nunca mais vai chegar perto de ti. Eu prometo. Por quê? A palavra saiu quase como um sussurro. Por que é que te importas? Algo mudou na sua expressão. Uma fissura apareceu na sua fachada controlada. A partir do momento em que entrei naquela cozinha e te vi, ele parou, aparentemente lutando com as palavras pela primeira vez. Não consigo explicar. Eu mesmo não entendo. Mas agora sou eu que te protejo. Quer aceites isso ou não, eu não sou tua. Eu deveria ter me afastado do seu toque. Não o fiz. Ainda não. A sua voz baixou para algo quase terno, o que a tornou de alguma forma mais assustadora. Mas vai ser. A certeza nas suas palavras fez o meu coração acelerar. Finalmente encontrei forças para dar um passo atrás e interromper o contato. Isto é uma loucura. Tu nem me conheces. Eu vou... Ele deixou-me recuar, mas não tirou os olhos de mim. Tu vais mudar-te, com licença. O teu apartamento não é seguro. O prédio não tem segurança. As fechaduras são de má qualidade e a escada de incêndio pode ser acessada pela rua. Vais mudar-te para uma das minhas propriedades. É um prédio seguro no último andar. Sem discussões. Não tenho dinheiro para isso. Não é um aluguer, é para proteção. Ele foi até a secretária, pegou numa pasta e estendeu-a na minha direção. O contrato de arrendamento já está pronto, disse ele. Renda, segurança, tudo. Vais mudar-te este fim de semana. Olhei para a pasta como se ela pudesse morder-me. E se recusares, vou designar uma equipa de proteção para a tua morada atual. 2 homens, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imagino que os teus vizinhos terão perguntas. Ele colocou a pasta na secretária entre nós. Estou a dar-te uma escolha, Stella. Pelo menos a ilusão de uma.
Não faz diferença se estás no meu prédio ou naquela armadilha mortal em que vives atualmente. Não vais ficar desprotegida. Não mais. A parte lógica do meu cérebro gritava que isso era errado. Aceitar qualquer coisa dele me ligaria a ele de maneiras imprevisíveis. Mas a parte exausta e aterrorizada de mim, a parte que passou os últimos 3 meses olhando por cima do ombro, queria desesperadamente dizer: sim, preciso pensar sobre isso. Tem até segunda-feira, disse ele olhando para o relógio. O mesmo relógio de ouro que eu tinha notado antes. Caro e discreto. O teu turno está quase a acabar. O Marco vai levar-te para casa. Amanhã estás de folga. Sim, acenei com a cabeça em silêncio. Ótimo. Descansa. Conversamos na segunda-feira. Ele dirigiu-se para a porta, depois parou. Stella, mais uma coisa. Se o Derek entrar em contato contigo ou se o vires em algum lugar, liga-me imediatamente. Não à polícia. A mim, entendido? A polícia não pode proteger-te como eu posso. A sua voz endureceu quando ele roubou o número do meu cartão. A qualquer hora, dia ou noite, eu deveria ter recusado. Eu deveria ter insistido em lidar com isso de forma legal e adequada. Mas eu tinha visto o olhar nos olhos de Derek da última vez que conversamos. A violência mal contida fervilhando sob sua aparência charmosa. Eu tinha ouvido a ameaça em sua voz. Não se afaste de mim. Eu prometo, sussurrei. A satisfação passou pelo rosto de Dominic. Ele abriu a porta onde o seu guarda esperava pacientemente no corredor. Leva-a para a cozinha. Certifica-te de que o Marco está pronto para levá-la para casa. O guarda acenou com a cabeça. Dirigi-me para a porta, depois parei e olhei para Dominic. Mais uma vez, ele estava emoldurado pela janela, as luzes da cidade criando um efeito de auréola à sua volta. Perigoso, bonito, completamente assustador. Por que eu? Perguntei. Há dezenas de mulheres que trabalham para si. Por que se importa comigo? Por um longo momento, achei que ele não iria responder, porque quando olhei para si pela primeira vez em 15 anos, sentia algo além de raiva. A sua voz era áspera e desprotegida. Olhou para mim como se eu fosse um homem, não um monstro. Ele parou, balançou a cabeça. Vá para casa, Stella. Conversaremos na segunda-feira. Saí antes que pudesse fazer algo estúpido, como chorar ou, pior ainda, voltar para ele. Marco estava à espera junto ao carro, fumando nervosamente um cigarro. O SUV preto já estava posicionado na rua. A viagem para casa foi silenciosa. Segurei a pasta contra o peito, como um escudo, sentindo o peso da decisão a pressionar-me. Quando finalmente entrei no meu apartamento, tranquei a porta, deslizei para o chão e abri a pasta. O apartamento ficava num prédio pelo qual eu já tinha passado centenas de vezes. Um daqueles arranha-céus modernos, com porteiros, câmaras de segurança e sistemas de entrada codificados. O aluguel era realmente gratuito por 12 meses, com opção de prorrogação. O imóvel era mobiliado, com serviços públicos incluídos e uma vaga na garagem subterrânea. Só o endereço já me dizia que essa propriedade valia mais do que eu ganhava em 6 meses. Anexada ao contrato de arrendamento, havia uma nota com a mesma caligrafia decisiva. Você merece se sentir segura. Deixe-me dar-lhe isso. Li 3 vezes e, em seguida, apertei-a contra o peito. Senti algo se abrir dentro de mim que eu mantinha cuidadosamente trancado. Isso era loucura. Aceitar isso mudaria tudo. Isso me ligaria a ele de maneiras que eu não conseguia compreender. Mas Deus me ajudou. Eu queria dizer sim, domingo. Passei o dia inteiro andando de um lado para o outro no meu pequeno apartamento. A pasta estava aberta na minha cama e eu segurava a nota na mão. Fiz listas de prós e contras. Liguei para a Sarah, a única amiga que eu tinha na cidade, que trabalhava em um café e não tinha ideia da minha situação com o Derek. Ela gritou de empolgação quando descrevi o apartamento. Ela me chamou de louca por hesitar. Um bilionário quer te dar um apartamento de luxo. Qual é o problema, miúda? Ele não é bilionário. Ele é perigoso e tem conexões. Possivelmente até é um criminoso. É complicado. Ele é bonito? Pensei nos seus olhos escuros e mãos marcadas, e na maneira como ele tocou o meu rosto como se eu fosse algo precioso. Sim. Então não é complicado. Diga que sim. Se fosse assim tão simples. Na segunda-feira de manhã, acordei com o meu telemóvel a vibrar. Um número desconhecido. O meu coração disparou. Derek. Mas quando atendi, era a voz de uma mulher. Profissional e calma. Senhorita Chen, aqui é Sofia Moretti, assistente do Sr. Russo.
Ele gostaria de vê-la hoje às 14 horas, se estiver disponível. Posso enviar um carro. Olhei para o relógio. 9h30. Sim. Ok, ótimo. O carro estará aí às 13h45. Por favor, traga o contrato de arrendamento se já tiver tomado uma decisão. Limpa a garganta. Uma pausa. Ele espera que tenha tomado a decisão certa. Ela desligou antes que eu pudesse responder. O carro chegou exatamente na hora. Era um elegante sedã preto com vidros escuros, conduzido por um homem que se apresentou como Thomas e falava com um leve sotaque russo. Ele abriu a porta para mim e esperou até que eu me acomodasse antes de fechá-la gentilmente. No entanto, não fomos ao restaurante. Em vez disso, dirigimos até a orla e a um edifício que me deixou sem fôlego. Era feito de vidro e aço e era um exemplo brilhante de arquitetura moderna. Thomas estacionou numa garagem subterrânea que exigia 2 autorizações de segurança separadas. E, em seguida, acompanhou-me até um elevador privado que exigia um cartão-chave. Penthouse, disse ele simplesmente, inserindo o cartão. O meu estômago revirou quando o elevador subiu. Não se tratava apenas de uma visita a um apartamento. Era algo completamente diferente. As portas abriram diretamente para o apartamento. Não havia corredor nem espaços comuns. Era apenas uma linha reta até uma sala de estar maior do que todo o meu apartamento atual. Com janelas do chão ao teto, com vista para o porto, a luz da tarde entrava, fazendo o piso de madeira brilhar como mel. Dominic estava junto às janelas com as mãos nos bolsos. Ele usava calças escuras e uma camisola preta, o que deveria fazê-lo parecer casual, mas de alguma forma apenas enfatizava o perigo latente em sua postura. Ele se virou quando ouviu o elevador, e algo em sua expressão fez meu coração parar. Você veio, disse ele com um alívio evidente na voz. Você enviou uma assistente muito persuasiva. Um leve sorriso tocou seus lábios. Sofia é eficiente. Ele gesticulou ao redor do apartamento. O que você acha? Virei-me lentamente para absorver tudo. Havia uma cozinha aberta com bancadas de mármore e eletrodomésticos profissionais. A área de jantar tinha uma mesa com capacidade para 8 pessoas, e o corredor provavelmente levava aos quartos. Tudo estava decorado em tons neutros quentes, moderno, mas não frio, caro, mas não ostentoso. É lindo, admiti. Também é exagerado. Venha, deixe-me mostrar-lhe o resto. Segui-o pelo corredor, plenamente consciente de como estávamos sozinhos. Thomas tinha ficado no elevador. Embora eu suspeitasse que eles fossem próximos, não havia guardas à vista. Dominic abriu as portas à medida que passávamos. Primeiro veio um escritório, depois um quarto de hóspedes e, finalmente, uma casa de banho com uma banheira do tamanho da minha cozinha atual. O quarto principal ficava no final do corredor. Quando ele abriu a porta, compreendi por que ele tinha guardado esse quarto para o final. Havia mais janelas do chão ao teto, uma cama king size com lençóis brancos incrivelmente macios e um closet que já estava parcialmente cheio de roupas. Tomei a liberdade, disse ele, observando a minha reação. Com base no seu tamanho, a partir dos seus uniformes de trabalho, se alguma coisa não servir ou não for do seu gosto, a Sofia pode providenciar a troca. Fui até o closet, passando as mãos pelos tecidos que pareciam seda líquida e pelas etiquetas de grifes que reconheci dos anúncios de revistas. Havia vestidos, calças, suéteres e até pijamas. Os sapatos estavam alinhados na prateleira de baixo, saltos, sapatilhas e botas, todos do meu tamanho. Isso é loucura. Virei-me para ele. Você entende como isso é loucura? Nós mal nos conhecemos. Sei que você toma café puro com uma colher de açúcar. Sei que cantarolas a mesma música clássica enquanto trabalhas. Ainda não identifiquei qual é. Sei que és canhoto, mas treinaste-te para usar a mão direita para a maioria das coisas. Sei que te assustas com movimentos repentinos e verificas as saídas sempre que entras numa sala. Sei que alguém te magoou e te deixou com medo. Também sei que a voz dele ficou feroz. Vou destruir o mundo antes de deixar alguém magoar-te novamente. A intensidade das suas palavras e do seu olhar roubaram-me o fôlego. Isso não era normal. Não era assim que as pessoas se comportavam depois de se conhecerem há uma semana. Isso era obsessão e possessão. Era algo sombrio e consumidor que deveria ter me feito fugir. Por quê? Sussurrei. Diz-me por quê. E não me venhas com essa conversa de sentir algo. Preciso da verdade. Ele aproximou-se e eu deixei.
Fui atraída por ele por uma força magnética a qual não consegui resistir. Quando ele pegou na minha mão, não a retirei. O seu polegar traçou círculos na minha palma. O toque fez-me sentir arrepios no braço. Há 3 anos, disse ele baixinho. Perdi alguém. Alguém que eu deveria ter protegido. Cheguei tarde demais. Estava cego e demasiado envolvido nos negócios para ver o que estava a acontecer bem à minha frente. E quando finalmente percebi, ele parou e cerrou os dentes. Jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Prometi a mim mesmo que se alguma vez sentisse aquela atração por alguém, aquela necessidade de proteger, possuir e manter essa pessoa segura, não hesitaria. Não questionaria. Agiria. O que aconteceu com eles? Perguntei, embora parte de mim não tivesse certeza se queria saber. As palavras sobre a minha irmã foram duras e dolorosas. O marido dela estava a roubar a família. Quando ela descobriu e ameaçou contar-me, ele matou-a e fez parecer um acidente. Quando descobri a verdade, ela já tinha partido. Meu Deus. Dominic, eu matei-o. Ele disse isso lentamente, com naturalidade. E passei todos os dias desde então a pensar em quais sinais eu ignorei, o que eu perdi. Então, quando entrei naquela cozinha e te vi o medo nos teus olhos, a exaustão e a determinação de ser invisível. Eu reconheci isso porque já tinha visto antes e ignorado. Não cometeria esse erro novamente. Eu deveria ter ficado horrorizada. Ele acabara de confessar um assassinato. Em vez disso, senti lágrimas a queimar os meus olhos. Senti algo no meu peito se abrir. Não sou sua irmã, disse gentilmente limpando a garganta. Não pode salvá-la salvando-me. Eu sei. A sua mão livre subiu para tocar o meu rosto, o seu polegar enxugando uma lágrima que havia escorrido. Mas talvez eu possa salvá-la, e talvez isso seja o suficiente. Ficamos ali, naquele quarto incrivelmente luxuoso, com a cidade se estendendo abaixo de nós através das janelas. Éramos duas pessoas quebradas buscando algo que nenhum de nós compreendia totalmente. Quando ele se inclinou, dando-me todas as oportunidades para me afastar, eu não o fiz. O beijo foi suave no início, hesitante, os lábios dele gentis contra os meus. Mas quando respondi, quando as minhas mãos se fecharam em seu suéter e o puxaram para mais perto, algo foi liberado. Ele me encostou na parede, prendendo o meu corpo com o dele, e o beijo se aprofundou em algo desesperado e consumidor. Senti o gosto de café e menta. Senti a barba por fazer a raspar a minha pele e fui dominada pelo aroma da sua colônia, misturado com algo por baixo que era puramente ele. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, ele encostou a testa à minha. Fica, sussurrou ele. Muda-te para cá. Deixa-me proteger-te, por favor. Eu sabia o que deveria dizer. Sabia que era rápido demais, intenso demais e perigoso demais. Mas Derek estava lá fora à minha procura. Ali estava alguém oferecendo proteção e segurança. Algo que parecia assustadoramente com carinho. Está bem, sussurrei. Está bem, vou ficar. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele o transformou, fazendo-o parecer mais jovem e quase vulnerável. Não te vais arrepender, disse ele. Mas quando ele me beijou novamente e eu me perdi no calor do seu toque e na promessa de segurança, não consegui afastar a sensação de que já me estava a arrepender. A mudança aconteceu com precisão militar. Mal eu tinha concordado, Dominic já tinha pegado no telemóvel e estava a fazer ligações rápidas em italiano que eu não conseguia acompanhar. Em 2 horas, uma equipa de mudanças apareceu no meu antigo apartamento. Eles eram profissionais, eficientes e respeitosos. Empacotaram os meus poucos pertences com um cuidado que parecia excessivo para os meus móveis em segunda mão e roupas gastas. Dominic se ofereceu para substituir tudo, mas eu tracei um limite, precisando manter alguma independência. Isso é meu, insisti, apontando para a minha estante surrada e a poltrona que eu mesma reestofei, comprada em um brechó. Vou levá-las. Ele sorriu ao ouvir isso, um sorriso caloroso e genuíno. Como quiser. Na terça-feira à noite eu estava na cobertura, rodeada de caixas. A minha antiga vida estava a fundir-se com essa nova vida impossível. Dominic tinha desaparecido para tratar de assuntos de negócios. Era uma palavra que abrangia uma infinidade de atividades sobre as quais eu provavelmente não deveria perguntar. Isso deixou-me com Sofia, a assistente dele. Ela era uma mulher pequena, na casa dos 50 anos,
com olhos perspicazes e um humor ainda mais perspicaz. O Sr. Feruso pediu-me para lhe fornecer cartões de crédito e códigos de acesso, disse ela, entregando-me uma pasta, o que estava a tornar-se um tema recorrente na minha vida. Segurança do edifício, estacionamento, ginásio no 10º andar. Há também um carro registrado em seu nome na vaga 4A. Um carro? Olhei para ela. Não preciso de carro. O senhor Russo discorda. Ele não quer que utilize transportes públicos. Ela suavizou ligeiramente o tom. Faça-lhe à vontade. Ele é protetor, como eu reparei. Ela estudou-me por um momento. Havia algo calculista na sua expressão. Nos 15 anos em que trabalhei para ele, nunca o vi trazer uma mulher para nenhuma das suas propriedades. Nunca o vi fazer chamadas pessoais sobre detalhes de segurança. Nunca o viu? Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Preocupar-se com alguém da maneira que ele claramente se preocupa consigo. Não sei quais são as suas intenções, Sra. Chen, mas espero que sejam sinceras. Ele já passou por bastante. O peso dessa afirmação recaiu sobre mim. Não estou a tentar tirar vantagem. Não sugeri que estivesse, mas deve saber no que está a se meter. Dominic Russo não faz nada pela metade. Se ele decidiu que és importante para ele, tu realmente és. Isso vem com proteção, sim, mas também com expectativas, perigo e uma vida que a maioria das pessoas não consegue lidar. Ela entregou-me mais um cartão, preto e pesado, com apenas um número gravado. Isto é para emergências. Chega diretamente a ele, não importa o que ele esteja a fazer. Usa-o com sabedoria. Depois que ela saiu, fiquei na enorme sala de estar, segurando o cartão de emergência e sentindo o peso do que eu havia concordado em aceitar sobre mim como um manto. O sol se punha sobre o porto, pintando o céu com belos tons de laranja e rosa que pareciam fora de lugar à luz da complicada confusão que era a minha vida. O meu telemóvel vibrou. Dominic, está a se adaptar? Precisa de alguma coisa? Sorri apesar de mim mesmo. Estava apenas a desfazer as malas. A vista é incrível. Espera até veres a noite. Vou trazer o jantar às 20 boas. Eu deveria ter recusado às 20 horas. Eu deveria ter estabelecido limites. Eu deveria ter mantido alguma distância. Ok, ele chegou pontualmente às 20 horas, armado com sacos de um restaurante italiano, que eu reconheci como um dos mais caros da cidade. Desta vez, não havia seguranças, embora eu suspeitasse que eles estivessem em algum lugar próximo. Ele tinha trocado de roupa e estava a usar jeans e uma camiseta preta justa que mostrava um corpo musculoso, resultado de trabalho físico real, não de academia. Eu não sabia do que você gostava, disse ele, desempacotando um recipiente após o outro. Então, trouxe de tudo. Havia comida suficiente para 6 pessoas. Massa caseira, salsicha, risoto, 3 saladas diferentes e pão fresco, ainda quente do forno. Comemos na mesa de jantar com capacidade para 8 pessoas. Apenas nós dois nos sentamos em uma das extremidades. A conversa fluiu mais facilmente do que eu esperava. Ele me perguntou sobre a minha vida antes de me mudar para a cidade. Perguntou sobre os meus pais, que morreram num acidente de carro quando eu tinha 20 anos. Perguntou sobre os meus sonhos abandonados de estudar culinária. Ainda podes ir, disse ele, enchendo a minha taça de vinho. Se é isso que queres, com o salário de uma lavadora de pratos, improvável. Já não és apenas uma lavadora de pratos. O Antônio diz-me que tens talento. Talento verdadeiro. Ele recostou-se e estudou-me. Dinheiro também não é problema. Eu poderia. Não, disse eu, interrompendo-o gentilmente, mas com firmeza. Agradeço sinceramente tudo o que fizeste, mas preciso de ganhar as coisas por mim própria. Preciso de sentir que estou a ganhar o meu sustento. Algo brilhou nos seus olhos. Talvez respeito, eu compreendo. Mas a oferta mantém-se. Quando estiveres pronta, disse ele, fazendo uma pausa. Fala-me sobre o Derek, como o conheceste? A pergunta fez-me sentir um arrepio na espinha. Prefiro não falar sobre isso, respondi. Preciso de saber com o que estou a lidar, disse ele. Larguei o garfo. O meu apetite tinha desaparecido. Ele entrou no salão onde eu trabalhava. Era charmoso, engraçado e generoso com as gorjetas. Convidou-me para sair durante semanas até que finalmente aceitei. As memórias tinham um sabor amargo. Durante 2 meses foi perfeito. Ele era atencioso e romântico. Então comecei a notar coisas. Ele desaparecia por dias sem explicação.
Atendia chamadas noutra divisão. Homens apareciam no seu apartamento a horas estranhas. Dominic cerrou os dentes, mas permaneceu em silêncio, permitindo-me continuar. Quando lhe perguntei sobre isso, ele riu-se. Disse que eu estava paranoica. Mas depois viu o dinheiro. Pilhas dele, guardadas no seu armário, juntamente com drogas, cocaína, comprimidos e coisas que não consegui identificar. Quando tentei terminar, ele impediu-me. A memória está a fazer a minha garganta fechar. O que é que ele fez? A voz dele estava mortalmente silenciosa. Ele agarrou-me, empurrou-me contra a parede e disse-me que eu não podia ir embora, que agora eu lhe pertencia e que ele me encontraria se eu tentasse fugir. Toquei na minha garganta inconscientemente, lembrando-me da pressão dos dedos dele. Ele disse que tinha contactos e que não importava para onde eu fosse na cidade, ele saberia. Foi então que percebi que tinha de desaparecer completamente. Dominic levantou-se tão abruptamente que a sua cadeira raspou no chão. Ele dirigiu-se às janelas, cerrando os punhos e tensionando os ombros com uma raiva mal controlada. Ele ficou em silêncio por um longo momento e, quando falou, a sua voz estava áspera. Ele colocou as mãos em ti. Sim, ele ameaçou-te. Sim, ele virou-se e a expressão em seu rosto fez-me prender a respiração. Este não era o empresário controlado ou o charmoso companheiro de jantar. Este era o homem por baixo da fachada cuidadosamente mantida, primitivo e perigoso. Stella, preciso que compreendas uma coisa. Derek Martinez é um homem morto. Ele só ainda não sabe disso. Mas antes de morrer, ele vai sofrer. Ele vai experimentar exatamente como é ser impotente e ter medo. Ele vai perceber que é porque tocou no que é meu. Eu deveria ter ficado horrorizada com a maneira casual como ele falava sobre assassinato. Em vez disso, uma parte sombria de mim sentiu uma satisfação selvagem. Não se pode simplesmente matar pessoas porque elas te magoaram. Observe-me. Ele voltou para a mesa e ajoelhou-se ao lado da minha cadeira, para que ficássemos ao mesmo nível dos olhos. Apesar da violência que fervilhava nos seus olhos, as suas mãos eram gentis ao emoldurar o meu rosto. Agora estás sob a minha proteção. Isso significa que qualquer pessoa que te magoou ou ameaçou terá de responder perante mim. Isto não é negociável. Dominic diz que compreendes. Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto. Diz que compreendes que agora estás segura, que nunca mais terás de ter medo dele. O seu olhar intenso me prendeu. Eu entendo. Ótimo! Ele deu um beijo demorado na minha testa. Tenho assuntos a tratar, mas vou colocar um guarda no prédio. O nome dele é Luca e ele é um ex-soldado das Forças Especiais. Se precisares de alguma coisa, ele está do lado de fora do apartamento 2901, 2 andares abaixo. Não é necessário. Para mim é. Ele me ajudou a levantar. Descanse um pouco. Vais voltar ao trabalho amanhã. O Antônio vai promover-te a ajudante de cozinha. Melhores horários e salário. Os meus olhos arregalaram-se. Ele vai mesmo, eu sugeri. Ele concordou. Estás pronta? Apanhei um vislumbre daquele sorriso. Alguma objeção? Eu tinha dezenas, mas quando olhei para ele e vi o cuidado e a preocupação nos seus olhos, e a fúria protetora ainda a ferver por baixo da superfície, dei por mim a abanar a cabeça. Sem objeções. Menina esperta, disse ele, beijando-me novamente, desta vez lenta e profundamente nos lábios, antes de se afastar. Tranque a porta atrás de si, ligo-lhe amanhã. Depois que ele saiu, tranquei a porta e encostei-me nela, tentando processar tudo. Meu novo apartamento, meu novo emprego. E esse homem que entrou na minha vida como um furacão e parecia determinado a reconstruí-la de acordo com suas especificações. Deveria ter sido sufocante. Em vez disso, pela primeira vez em meses, senti que podia respirar. O trabalho no dia seguinte foi diferente em todos os aspectos. Antônio cumprimentou-me com um sorriso raro e um novo uniforme. Roupa de cozinheiro em vez do avental manchado e da t-shirt que eu usava antes. Ele colocou-me numa área de preparação com uma montanha de legumes e instruções detalhadas para os pratos especiais da noite. Se cometeres um erro, avisa-me imediatamente, disse ele. Não esconda erros, entendido? Sim, chefe. E Stella? Ele baixou a voz. O que quer que esteja a acontecer entre você e o Sr. Russo, tenha cuidado. Ele é um bom homem, melhor do que as pessoas pensam. Mas o mundo dele é perigoso.
Não se envolva mais do que você pode suportar. Tarde demais, pensei, mas não disse nada. O ritmo do trabalho de preparação era meditativo. Cortei cenouras em juliana com precisão, piquei alho até os meus dedos ficarem com o cheiro e reduzi o caldo até atingir a consistência perfeita. Maria parou durante o seu intervalo com os olhos arregalados. Tu subiste, disse ela impressionada. Em 3 meses, isso nunca acontece. Tive sorte. Sorte? Ela riu. É assim que chamamos a isso? Ela inclinou-se para mais perto. Ouvi dizer que estás a sair com o senhor russo. É verdade? Mantive os olhos na tábua de cortar. É complicado. Tudo nele é complicado. Mas a Estela hesitou. Tem cuidado. Homens como ele não têm relações normais. Eles têm posses. Certifica-te de que sabes qual delas és. As suas palavras ecoaram na minha cabeça durante o resto do turno. Eu era uma posse para o Dominic. O apartamento, as roupas, o emprego. Certamente pareciam símbolos de propriedade. Mas então lembrei-me da maneira como ele olhou para mim, da sinceridade na sua voz quando falou sobre a irmã e da gentileza com que me tocou, como se eu pudesse quebrar. Eu estava a limpar a minha estação quando o chefe Lawrence se aproximou de mim. Ele tinha uma expressão estranha no rosto. Stella, disse ele, alguém está aqui para te ver. Ele diz que é um velho amigo. O gelo inundou as minhas veias. Como é ele? Alto, cabelo castanho, relógio caro. Ele está à espera no beco. Ele disse para lhe dizer que é importante. Derek. A minha mão começou a tremer tanto que deixei cair o pano. Os olhos do chefe Lauren estreitaram-se. Tu sabes quem é. Preciso de ligar para alguém. Procurei o meu telemóvel, mas os meus dedos não cooperavam. O cartão preto. Onde estava o cartão preto? No meu cacifo. Chefe, preciso de ir ao meu escritório. Tranque a porta. Eu trato disto. A sua voz era firme e protetora. Vai agora. Corri para o escritório dele, com o coração a bater tão forte que pensei que ia passar mal. Encontrei o cartão preto na minha bolsa e liguei, com as mãos a tremer. Tocou uma vez. Stella. A voz de Dominic era aguda e alerta. O que se passa? Ele está aqui. O Derek está no restaurante. O chefe Lauren mandou-me para o escritório, mas tranque a porta. Não abra para ninguém, exceto para mim ou para o Luca. Estou a 10 minutos de distância. Eu podia ouvi-lo a andar de um lado para o outro e a dar ordens a alguém. Fique na linha comigo. Conte-me exatamente o que aconteceu. Eu contei. A minha voz falhou quando ele murmurou palavras de conforto. A voz dele estava tensa, com uma raiva mal controlada. Ao fundo, eu podia ouvir o motor de um carro. Os sons da cidade passavam rapidamente. Ele não vai tocar em você, disse Dominic. Eu prometo, Stella. Ele não vai chegar a menos de 3 metros de você. 7 minutos depois, ouvi gritos no beco, seguidos de silêncio e passos. Alguém bateu na porta. Stella, sou eu. Abra a porta. Era a voz de Dominic. Destranquei a porta com os dedos trêmulos. Lá estava ele, sem o casaco do fato e com as mangas arregaçadas. Havia um olhar selvagem nos seus olhos, mas suavizou-se no momento em que me viu. Puxou-me para os seus braços e eu desabei contra ele, a tremer. Estás segura, disse ele. Tenho-te a ti. Estás segura. Isto está a ser tratado. As suas mãos acariciaram o meu cabelo. Ele nunca mais te incomodará. Prometo. O que isso significa? Afastei-me para olhar para ele. Dominic, o que você vai fazer? Ele tinha uma expressão fria e impiedosa. O que precisa ser feito? Antes que eu pudesse responder, Luca apareceu na porta. Ele era um homem alto, com o rosto marcado por cicatrizes e olhos que tinham visto demais. Chefe, ele está seguro. Ótimo. Leve-o para o armazém. Eu mesmo cuidarei dele. Dominic olhou para mim. A sua noite acabou. Luca vai levá-la para casa. Eu passo por aí mais tarde. Quero saber o que vai acontecer com ele. Não, não quero. A voz dele era gentil, mas definitiva. Confia em mim. Você não quer saber. Você não quer saber. Ele beijou a minha testa e saiu, deixando-me com Luca, que me acompanhou até o carro com eficiência profissional. A viagem para casa foi silenciosa. Quando chegamos ao prédio, ele acompanhou-me até a minha porta, verificou o apartamento e depois ficou no corredor. Estarei aqui a noite toda, Sra. Chen. Está segura? Tranquei-me dentro de casa e afundei-me no sofá. A adrenalina finalmente caiu.
O meu telemóvel vibrou. Dominic, chegou bem a casa? Sim. Onde está? Como estão as coisas? Não fique à minha espera. Vejo-te amanhã. Eu queria responder à mensagem. Queria exigir respostas. Em vez disso, apenas enviei. Tenha cuidado. A resposta dele veio imediatamente. Durma bem, apesar da tristeza. Não dormi bem. Deitei-me na cama enorme, olhando para o teto e imaginando o que significava cuidar das coisas. Imaginei a cara de Derek quando percebeu com quem tinha se metido. Parte de mim sentiu-se mal. Outra parte sentia-se justificada. Toda a minha pessoa sentia-se irrevogavelmente transformada. Quando finalmente adormeci, perto do amanhecer, sonhei com olhos escuros e mãos marcadas por cicatrizes, com proteção que parecia possessão e segurança que tinha o gosto do perigo. No sonho, eu já não estava a fugir, estava exatamente onde queria estar. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas do chão ao teto e com o cheiro de café. Por um momento, fiquei desorientada e não conseguia lembrar-me onde estava. Então, tudo voltou à minha mente. A cobertura, Derek a aparecer e a promessa fria de Dominic de cuidar das coisas. Sentei-me com o coração a bater forte e ouvi sons vindos da cozinha. Vozes masculinas, baixas e conversando. Peguei num roupão de seda caro do guarda-roupa, provavelmente custando mais do que o meu salário mensal, e esgueirei-me pelo corredor. Dominic estava de pé na ilha da cozinha com Luca, ambos a beber café expresso em chávenas minúsculas. Ele parecia exausto, a camisa social estava amarrotada e as mangas ainda estavam arregaçadas. Uma sombra de barba por fazer escurecia o queixo. Quando ele me viu, algo suavizou a sua expressão. Estás acordada, ele pousou a chávena. Não queria te incomodar. Que horas são? A minha voz estava rouca por causa do sono. São pouco mais de 9 horas. Você só começa a trabalhar às 4 hoje. Ele acenou para Luca, que imediatamente se afastou, deixando-nos a sós. Venha cá. Aproximei-me dele e ele puxou-me contra o seu peito. Os seus braços envolveram-me possessivamente, o que deveria ter me alarmado, mas em vez disso fez-me sentir segura. Ele cheirava a fumo e a colônia cara. Quando me afastei para olhar para ele, vi hematomas a formar-se nos seus nós dos dedos. O Derek não vai incomodar-te mais, disse ele, com voz monótona e sem emoção. Nem ninguém. Toquei suavemente na sua mão ferida. Ele está vivo por enquanto. Depende do que a gangue dos Santos decidir fazer quando descobrir que ele tem desviado o dinheiro deles. Dominic segurou a minha mão e deu um beijo na minha palma. Ele confessou tudo. Mostrou-me as ameaças e a violência que tinha planeado, e até mostrou-me fotos que tinha tirado de ti sem o teu conhecimento. Ele seguiu-te até ao trabalho e ao teu apartamento, planejando quando agir. Senti náuseas ao vê-lo destruir as fotos, junto com o telemóvel e o computador, todos os vestígios de ti que ele tinha colecionado. Ele cerrou os dentes. Certifiquei-me de que ele compreendesse o que acontece aos homens que magoam aqueles que eu amo. Ele não esquecerá essa lição. Não o mataste. Era metade afirmação, metade pergunta. Não, embora eu quisesse. O seu polegar traçou círculos no meu pulso, mas percebi que morrer seria fácil demais. Viver com o medo de saber que estou a observá-lo seria pior. Um movimento errado e terminarei o que comecei. É um castigo melhor. Ele passará todos os dias a olhar por cima do ombro, tal como tu tiveste de fazer. Parece justo, não é? Era uma lógica distorcida e justiça vigilante, contornando todos os sistemas legais. Eu devia ter ficado horrorizada. Em vez disso, senti uma satisfação sombria instalar-se no meu peito. Sim, admito que sim. Ele puxou-me para mais perto com a testa encostada à minha. Preciso que compreendas uma coisa, Stella. Isto é quem eu sou e o que faço. O restaurante é legítimo, sim, mas o resto... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Eu opero em áreas cinzentas. Protejo os meus interesses e o meu pessoal com todos os meios necessários. Não posso prometer-te uma vida normal. Não posso prometer-te segurança contra tudo. Mas posso prometer-te que nunca mais terás de enfrentar ameaças sozinha. Eu sei o que tu és. As minhas mãos apertaram a camisa dele. Eu sei desde aquela primeira noite. Todos sabem. Só tem medo de dizer. E, no entanto, ainda estás aqui. Eu também ainda estou aqui. Ele beijou-me então, profundamente e desesperadamente, com gosto de café e algo mais escuro.
Quando nos separamos, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Tenho reuniões hoje, negócios que não posso evitar. Mas esta noite a voz dele baixou para um tom íntimo. Quero levar-te a um lugar especial. Só nós dois. Um encontro. Algo assim. Ele deu-me um sorriso tímido. Veste um dos vestidos do guarda-roupa, o azul. Passo a buscar-te às 7. Ele saiu pouco depois, embora Luca permanecesse em algum lugar próximo. Passei o dia confusa, tentando processar tudo. O meu turno no restaurante pareceu surreal. Antônio estava a ensinar-me a fazer o molho marinara da casa do zero. A cuidadosa combinação de sabores e a paciência necessária para deixá-lo cozinhar corretamente. As minhas mãos moviam-se com movimentos familiares, enquanto a minha mente repetia as últimas 24 horas em um loop infinito. Maria me encurralou durante um intervalo, com os olhos brilhantes de curiosidade e preocupação. Todos estão a falar sobre o que aconteceu ontem à noite. O teu ex apareceu. O senhor Russo saiu com ele. Estás bem? Estou bem, já resolvi tudo. Como é que lidaste com isso? Ela baixou a voz. Estela, as pessoas que se metem com o Dominic Russo normalmente não sobrevivem. Ele ainda está vivo. Interrompia. E ele não vai incomodar-me novamente. É tudo o que precisas de saber. Ela observou-me por um longo momento. Estás diferente. Mais forte de alguma forma. Talvez eu tenha simplesmente deixado de ter medo. Às 18h30, eu estava em frente ao guarda-roupa, olhando para o vestido azul que Dominic tinha mencionado. Era um lindo vestido de seda azul escuro que parecia abraçar cada curva, com um decote elegante em vez de provocante. Eu vesti-o e ele serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para mim. Os sapatos que ele tinha combinado com ele eram saltos simples, confortáveis o suficiente para andar, mas altos o suficiente para fazer as minhas pernas parecerem infinitas. Eu estava a passar batom quando o meu telemóvel tocou lá embaixo. Não te apresses. Peguei na clutch que me deram, que também era perfeita, e apanhei o elevador para descer. As portas abriram-se para o átrio e vi-o imediatamente. Ele estava parado à entrada, com um fato escuro que provavelmente custava mais do que o meu carro, a falar baixinho ao telemóvel. Quando me viu, ele terminou a ligação no meio da frase. A expressão em seu rosto me fez sentir poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. A tristeza. A carícia saiu da sua boca como uma oração. Estás deslumbrante. O calor subiu pelo meu pescoço. O vestido é lindo, não é o vestido? Ele me ofereceu o braço. Vamos, a nossa reserva é às 8. O carro que esperava lá fora não era um sedã. Era um elegante e belo Alfa Romeo Vintage, provavelmente valendo mais do que tudo o que eu já tive na vida. Ele abriu a porta para mim e esperou até que eu estivesse acomodada antes de fechá-la gentilmente. Luca e outro guarda seguiram em um SUV preto, mantendo uma distância discreta, mas sempre presentes. Para onde estamos a ir? Perguntei, observando-o navegar pelo trânsito noturno com a facilidade de alguém que conhecia a cidade intimamente. A um lugar onde possamos conversar sem interrupções, respondeu ele. Um lugar sem guardas a ouvir e sem o peso de tudo o resto. Ele olhou para mim. Quero uma noite em que me vejas apenas como um homem e não como tudo o que vem com o meu nome. Isso é possível? Podemos fingir. Havia um tom de tristeza na sua voz. Só por esta noite. O restaurante para onde ele me levou não ficava na cidade. Conduzimos por quase uma hora, passando por subúrbios e entrando numa zona rural que eu não sabia que existia tão perto da expansão urbana. O lugar era pequeno e intimista. Uma quinta reformada com talvez 8 mesas, todas separadas por espaço suficiente para garantir privacidade. A proprietária cumprimentou Dominic como se fosse da família, beijando-o nas 2 bochechas e chamando-o carinhosamente de Nico. É a casa da minha prima, explicou Dominic, enquanto éramos conduzidos a uma sala privada com lareira e uma única mesa posta para 2. Ela aprendeu a cozinhar com a nossa avó. Ninguém faz massa como a Rosa. A refeição foi incrível. Prato após prato de comida italiana simples e perfeita. Massa fresca com tomates tradicionais e manjericão. Ravioli artesanal com manteiga marrom e molho de sálvia. O branzino era tão delicado que derretia na língua. Entre os pratos, conversamos de uma forma que nunca tínhamos feito antes. Ele contou-me sobre a sua infância na Sicília. Contou-me sobre a sua avó, que o criou depois que os seus pais foram mortos num ataque da máfia quando ele tinha 7 anos,
e sobre como veio para os Estados Unidos aos 16 anos sem nada e trabalhou em restaurantes até conseguir comprar o seu primeiro. Contou-me sobre a sua irmã Angela, que tinha sido o seu mundo até que o marido a traiu. Ela era tudo de bom na nossa família, disse ele baixinho, olhando para o seu copo de vinho. Ela era gentil e generosa e sempre via o melhor nas pessoas. Eu estava demasiado ocupado a construir o império, a proteger os nossos interesses e a expandir-nos. Não percebi que o verdadeiro perigo já estava dentro do nosso círculo. Quando percebi, ele parou, com o maxilar a trabalhar. Encontrei o corpo dela. A polícia considerou um acidente, uma queda das escadas. Mas eu sabia a verdade. Sempre soube. Estiquei o braço por cima da mesa e segurei a mão dele. Sinto muito. Depois disso mudei. Tornei-me mais dura e mais desconfiada. Construí muros à minha volta que ninguém conseguia penetrar. Não confiava completamente em ninguém. Os olhos dele encontraram os meus. Até agora, tu e eu mal nos conhecíamos. Eu sei o suficiente. O seu polegar traçou padrões na minha palma. Eu sei que és mais forte do que pensas. Eu sei que foste magoada, mas não deixaste que isso te transformasse numa pessoa cruel. Eu sei que quando sorris de verdade, não é o sorriso falso que dás aos clientes. O teu rosto inteiro se ilumina. Sei que cantarolas o inverno de Vivaldi quando estás concentrada. Sei que bebes o teu café puro porque não tens dinheiro para bebidas sofisticadas. Mas dizes às pessoas que é uma preferência. Eu sei. A sua voz baixou. Íntima. Sei que me fazes querer ser o homem que vês quando olhas para mim, em vez do monstro que todos os outros veem. As lágrimas queimavam os meus olhos. Eu não vejo um monstro. Tu deverias. Ele levantou-se e moveu-se para o meu lado da mesa, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Eu matei pessoas, Stella. Não na guerra, não em legítima defesa. Eu ordenei mortes e as executei eu mesmo quando necessário. Construí o meu império com base no medo, no sangue e na violência. Tu deverias ter medo de mim, mas eu não tenho. Segurei o seu rosto, sentindo a barba por fazer a arranhar as minhas palmas. Sabes por quê? Porque todas as coisas terríveis que fizeste, fizeste-as por uma razão. Para proteger a tua família, para manter a ordem e para impedir pessoas como o Derek de magoar pessoas inocentes. Não és cruel apenas por ser cruel. Não és um monstro. És apenas um homem a tentar sobreviver num mundo que não perdoa a fraqueza. Ele fechou os olhos e inclinou-se para o meu toque, como se estivesse sedento por gentileza. Fazes-me querer ser melhor e depois ser melhor. Por ti, não por mim. Quando ele abriu os olhos, a emoção neles tirou-me o fôlego. E se eu não conseguir mais separar as duas coisas? Eu não tinha uma resposta para isso. Em vez disso, inclinei-me e beijei-o, colocando tudo o que não conseguia dizer na nossa conexão. As suas mãos subiram para se enroscar no meu cabelo. Tomando cuidado para não bagunçar o meu cabelo, ele aprofundou o beijo, fazendo os meus dedos dos pés se curvarem. Ficamos na casa da fazenda até quase meia-noite. Conversamos e beijamo-nos junto à lareira como adolescente. Os guardas foram esquecidos. A cidade foi esquecida. Tudo foi esquecido, exceto este momento. No caminho de volta, ele conduziu mais devagar, como se relutasse em ver a noite terminar. Vem lá para cima, disse eu quando entramos na garagem do edifício. Fica. As suas mãos apertaram o volante. Stella, não estou a pedir promessas. Não estou a pedir para sempre. Estou a pedir esta noite. Olhei nos seus olhos na luz fraca. Fica comigo esta noite. Por um momento pensei que ele recusaria. Pensei que ele me daria algum discurso nobre sobre levar as coisas devagar e não tirar vantagem. Em vez disso, ele desligou o motor e acenou com a cabeça. A viagem de elevador foi carregada de tensão. Não nos tocamos nem falamos, mas o ar estava carregado de expectativa. No momento em que a porta do apartamento se fechou atrás de nós, ele puxou-me para si e começou a beijar-me, dirigindo-se para o quarto. Os seus beijos tornaram-se mais desesperados a cada passo. Tens a certeza? Perguntou ele, mesmo quando as suas mãos encontraram o fecho do meu vestido. Porque uma vez que te tiver, Stella, nunca mais vou querer deixar-te ir. Tenho a certeza. Puxei o seu casaco e a gravata, precisando de sentir a sua pele. Nunca tive tanta certeza de nada. O que aconteceu a seguir foi terno e intenso, gentil e consumidor. Ele adorou cada centímetro da minha pele como se eu fosse algo precioso e sagrado.
Sussurrou palavras em italiano que eu não compreendia, mas que senti nos meus ossos. Fez-me sentir querida, desejada e segura de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Quando finalmente nos unimos, parecia menos sexo e mais uma reivindicação. Como selar uma promessa que ambos vínhamos insinuando desde aquela primeira noite na cozinha. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no peito dele e os dedos dele traçando padrões preguiçosos na minha espinha. As luzes da cidade pintavam sombras no teto, e pela primeira vez em meses, talvez até anos, senti-me completamente em paz. Eu amo-te. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las, cruas, honestas e assustadoras. As mãos dele pararam nas minhas costas por um momento. O silêncio se prolongou tanto que eu quis retirá-las, rir delas como um disparate pós-orgástico. Mas eu te amo desde o momento em que caíste naquela cozinha e olhaste para mim como se eu fosse apenas um homem oferecendo ajuda. Não um deus a ser temido ou um monstro a ser evitado. A voz dele estava rouca de emoção. Amei-te em todas as lutas que travaste contra a minha proteção. Em todas as recusas teimosas em deixar-me comprar-te coisas. Em todas as vezes que escolheste ver o melhor em mim, mesmo quando conhecias o pior. Amo a tua força e vulnerabilidade, a tua bondade e fogo. Amo como inclinas o meu rosto para o teu. Amo tudo em ti, Stella Chen. Passarei o resto da minha vida a mantê-la segura, feliz e minha. Beijei-o sentindo o gosto salgado. Meu ou dele? Não sabia dizer. Chega de fugir. Chega de fugir. Ele concordou. Agora estás em casa comigo, onde pertences. Fizemos amor novamente, mais lentamente desta vez, saboreando cada toque, cada beijo e cada palavra sussurrada. Quando finalmente adormeci nos seus braços, não sonhei com medo, sombras ou perigo. Em vez disso, sonhei com olhos escuros que me viam, mãos marcadas que me seguravam gentilmente e um futuro que não se parecia em nada com o que eu tinha planeado, mas com tudo o que eu secretamente esperava. O monstro tinha se tornado o meu refúgio. O perigo tinha se tornado a minha segurança e eu nunca tinha sido tão feliz. Os 3 meses seguintes passaram num borrão de contradições que, de alguma forma, faziam todo o sentido. Durante o dia, trabalhava nos Santinos, as minhas habilidades a crescerem sob a orientação paciente de Antônio, até que o chefe Laurent começou a deixar-me trabalhar na linha de produção durante o serviço. A adrenalina de cozinhar durante o serviço noturno, a precisão exigida e a arte despertaram em mim algo que eu não sabia que estava adormecido. Às vezes, Dominic observava da porta da cozinha, de braços cruzados, com um pequeno sorriso nos lábios, enquanto me via a servir pratos com confiança crescente. À noite, eu habitava um mundo de lençóis de seda e seguranças, de jantares em restaurantes exclusivos e noites tranquilas na varanda da cobertura, apreciando a vista das luzes da cidade. Dominic era generoso, mas nunca condescendente. Ele era protetor, mas respeitava os limites que eu estabelecia. Ele ensinava-me italiano enquanto tomávamos café expresso pela manhã, ria da minha péssima pronúncia e beijava minha frustração quando eu não conseguia enrolar o R corretamente. Você está se esforçando demais, ele murmurava. Ele murmurava contra os meus lábios. Deixe fluir naturalmente. Mas a escuridão estava sempre lá, à espreita nas bordas da nossa bolha. Havia os telefonemas tarde da noite que ele atendia em seu escritório com a porta fechada. As reuniões com homens de olhar severo e fatos caros. As noites em que ele chegava a casa com os nós dos dedos magoados e sangue na camisa que não era dele. Aprendi a não fazer perguntas. Aprendi a tratar das suas feridas em silêncio, a abraçá-lo quando os pesadelos apareciam e a ser a sua paz num mundo violento. Era final de janeiro quando tudo mudou novamente. Eu estava a preparar-me para o serviço da noite, perdida no ritmo de cortar cebolas, quando Sofia apareceu na cozinha. A sua presença ali era tão incomum que todos notaram. A chefe Lauren endireitou-se imediatamente. Menina Chen, disse ela, com a sua máscara profissional firmemente no lugar. O Sr. Russo precisa de a ver imediatamente. O tom fez-me arrepiar. Está tudo bem? Ao escritório dele, por favor. Desamarrei o meu avental com as mãos trêmulas enquanto a minha mente corria pelas possibilidades. Teria acontecido alguma coisa? Ele estaria ferido? A caminhada pelo restaurante pareceu interminável. Todos os olhos estavam postos em mim
e os sussurros começaram antes mesmo de eu sair da cozinha. A porta do escritório de Dominique estava fechada. Sofia bateu uma vez, abriu a porta e gesticulou para que eu entrasse, depois fechou-a atrás de mim. Ele estava de pé junto à janela, de costas para mim, com os ombros rígidos de tensão. Dois homens que eu não reconhecia estavam sentados nas cadeiras em frente à sua secretária. Eram mais velhos e distintos, e exalavam um certo ar de perigo que os identificava como parte do mundo de Dominic. Ele não se virou para Estela. "Venha cá", disse ele. Aproximei-me dele e ele imediatamente me puxou contra si, com o braço à volta da minha cintura de forma possessiva e protetora. "Senhores, esta é Stella Chen. Stella, estes são Marco Castellano e o seu sócio, Vincent. Eles são de Nova York." Marco, o homem mais velho, estudou-me com olhos escuros que não perdiam nada. "Então, esta é a mulher que conseguiu domesticar a fera do Brooklyn." Eu podia sentir Dominic a ficar tenso ao meu lado. "Vá direto ao ponto, Marco." "O ponto", disse ele, recostando-se na cadeira, "é que a sua proteção, a senhorita Chen, criou complicações. Derek Martinez era um Zé Ninguém, mas a gangue Santos está ligada à família Moretti, e eles querem respostas sobre por que um dos seus traficantes foi encontrado meio morto, com todos os dedos quebrados e uma mensagem muito clara para ficarem longe de uma certa jovem." Meu estômago revirou. O braço de Dominic apertou-me com mais força. "Isso é da minha conta, não deles." "Mas tornou-se da conta deles quando você cruzou as linhas territoriais." A voz de Marco era calma e razoável, o que de alguma forma a tornava mais assustadora. "As famílias têm acordos, Dominic. Você sabe disso. Não pode sair por aí a atacar o pessoal deles sem enfrentar as consequências." Ele ameaçou. "O que é meu?" Eu respondi adequadamente. "Por autoridade de quem?" Marco levantou-se, abotoando o casaco. "Não és intocável, meu amigo. As famílias toleraram as tuas operações independentes, mas a paciência delas está a esgotar-se. Elas querem uma compensação pela falta de respeito e pela violação territorial. Diz o preço. Não é dinheiro." Os olhos de Marco voltaram-se para mim. "Elas querem garantias. Querem saber que esta mulher está realmente sob a tua proteção. Querem ter a certeza de que isto não é apenas uma obsessão passageira que causará problemas no futuro." "Ela é minha", disse Dominic secamente. "Isso deve ser garantia suficiente. Então torne isso oficial." Marco dirigiu-se para a porta. Vincent seguiu-o silenciosamente. "Case com ela e torne-a intocável sob a lei da família. Ou desista dela e peça desculpas aos Moretz pelo mal-entendido. Tem 2 semanas para decidir." Eles saíram. O silêncio no escritório era ensurdecedor. Afastei-me de Dominic com a mente a girar. Ele tinha acabado de dizer: "Case com você ou desista de você." Sim. A sua voz estava tensa, com uma fúria mal controlada. Ele foi até a sua mesa, serviu-se de uma bebida da garrafa de cristal e tomou-a de um só gole. "Abutres, você não precisa fazer isso. Quero dizer, podemos pensar em outra coisa." "Não há outra coisa." Ele pousou o copo com mais força do que o necessário. "Se eu não casar contigo, eles vão ver-te como um risco, uma fraqueza que podem explorar. Se eu desistir de ti..." Ele cerrou os dentes. "Isso não é uma opção. Então, estamos presos." Ele atravessou a sala em 2 passadas e segurou meu rosto com as mãos, seu toque contrastando fortemente com a raiva em seus olhos. "Estou preso por política e acordos antigos." "Não estás preso de forma alguma. Se quiseres ir embora, eu trato de tudo. Nova identidade, nova cidade, dinheiro suficiente para recomeçares onde quiseres. Terás uma nova identidade, uma nova cidade e dinheiro suficiente para recomeçares onde quiseres. As famílias deixar-te-ão em paz se eu te deixar ir da forma correta." O meu coração apertou-se. "É isso que queres?" "O que eu quero", disse ele com aspereza, "é manter-te segura, manter-te minha, acordar todas as manhãs com você nos meus braços e adormecer todas as noites sabendo que você está protegida. O que eu quero é fazer de você minha esposa. Não porque alguma família exige isso, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você." Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto. "Mas não vou prender você. Não vou forçar-te a entrar neste mundo mais do que já estás. A escolha é tua, sempre tua." Pensei nos últimos 3 meses. O medo que sentira deu lugar à confiança.
A forma como ele nunca tentou mudar-me, apenas proteger-me. A gentileza por baixo da violência. A honra por baixo da escuridão. Pensei no café expresso da manhã e nas aulas de italiano. Pensei na forma como ele me abraçava depois dos pesadelos e como me olhava como se eu fosse a única coisa no mundo que valesse a pena proteger. Pergunta-me, sussurrei. Os seus olhos procuraram os meus. Stella, pergunta-me corretamente. A compreensão surgiu na sua expressão, seguida por algo cru e vulnerável. Ele ajoelhou-se, ainda segurando o meu rosto, e olhou para mim com uma emoção tão aberta que me roubou o fôlego. Stella Marichen, ele começou. Tu entraste na minha vida coberta de gordura e medo, e mudaste tudo. Fizeste-me lembrar como é ter esperança e me importar com algo além do poder e da vingança. Tu vês o homem que eu quero ser, não o monstro em que me tornei. Tu és a minha luz na escuridão, a minha paz no caos. Tu és a minha razão para tudo. A voz dele falhou um pouco. Queres casar comigo? Não porque as famílias exigem isso, não por razões políticas ou por proteção, mas porque te amo mais do que pensava ser possível. Quero passar o resto da minha vida a conquistar a confiança que me deste. Já és minha esposa em todos os aspectos que importam, e quero tornar isso oficial. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Tens a certeza? É isso que queres? Nunca tive tanta certeza de nada. Então, sim. Puxei-o para que se levantasse e beijei-o através das minhas lágrimas. Sim, vou casar contigo. Amo-te. Deus me ajude. Amo-te. Ele beijou-me como se eu fosse oxigênio e ele estivesse a afogar-se. Foi um beijo profundo, desesperado e cheio de promessas. Quando finalmente nos separamos, ele tirou uma caixa do bolso. Era de veludo preto, desgastada nas bordas. Esta era da minha avó, disse ele, abrindo-a para revelar um anel que me fez suspirar. Era uma esmeralda rodeada de diamantes, vintage e linda. Ela deu-ma antes de morrer e disse-me para dá-la a uma mulher que pudesse lidar com o peso da nossa família. Uma mulher com força, fogo e um bom coração. Ele colocou-o no meu dedo. Serviu perfeitamente. E disse, ela teria adorado-te. Olhei para o anel e para este homem ajoelhado diante de mim. Eu estava a escolher uma vida com pleno conhecimento do que isso significava. Quando? O mais rápido possível. Uma semana, se estiveres disposta. Será uma cerimônia pequena, apenas com familiares e amigos próximos. A menos que queiras algo maior. Pequeno é perfeito. Eu não tinha família para convidar de qualquer maneira. Mas, Dominic, preciso de saber. É isto mesmo que queres, ou estás a fazer isto porque eles estão a forçar-te? Ele levantou-se e puxou-me para perto dele. Se eles não tivessem feito as suas exigências, eu teria pedido-te em casamento de qualquer maneira. Talvez não tão cedo. Talvez eu tivesse cortejado-te adequadamente durante um ano primeiro. Mas o resultado final teria sido o mesmo. Tu a usar o meu anel. Tu a usar o meu anel. Tu terias adotado o meu nome e te tornado minha em todos os sentidos possíveis. A mão dele deslizou pelo meu cabelo e inclinou a minha cabeça para trás. Foram as famílias que aceleraram o meu cronograma. E se eu não conseguir lidar com isso? E se? Então vamos descobrir juntos. Ele beijou a minha testa, as minhas bochechas e os meus lábios. Não estou a pedir que te tornes outra pessoa, Stella. Estou a pedir que sejas exatamente quem és e que fiques ao meu lado pelo resto das nossas vidas. O casamento aconteceu 6 dias depois. Sofia fez milagres, organizando tudo com eficiência militar. A cerimônia aconteceu numa pequena igreja em Little Italy, a mesma onde a avó de Dominic foi batizada 80 anos antes. Eu usava um vestido branco elegante e discreto de uma boutique de estilista, com o cabelo preso e os brincos de pérolas da minha avó a complementar o anel. Maria e Antônio foram as testemunhas, parecendo igualmente aterrorizados e orgulhosos. A igreja estava cheia de homens em fatos caros e suas esposas elegantes, todos a observando a caminhar pelo corredor até onde Dominic esperava com olhos atentos e avaliadores. Ele estava deslumbrante num smoking preto, com o cabelo perfeitamente penteado. Mas foram os seus olhos que me prenderam. Estavam cheios de amor aberto e orgulho possessivo, e eu esqueci-me de estar nervosa. Quando cheguei até ele, ele pegou na minha mão e levou-a aos lábios. Belíssima, murmurou. Minha linda esposa.
A cerimônia católica tradicional foi realizada por um padre que conhecia a família de Dominic há décadas. Quando trocamos votos, a sua voz estava firme e confiante, mas eu podia sentir a sua mão a tremer ligeiramente na minha. Eu, Dominique Alessandro Russo, aceito-te, Stella Marie Chen, como minha esposa. Prometo proteger-te, cuidar de ti e amar-te por todos os dias da minha vida. Prometo ser o homem que mereces, honrar a confiança que depositaste em mim e dar-te tudo o que tenho e tudo o que sou. A partir deste momento, até ao meu último suspiro, tu és minha e eu sou teu. Os meus votos foram mais simples, mas não menos sinceros. Eu, Stella Marie Chen, aceito-te, Dominique Alessandro Russo, como meu marido. Prometo estar ao teu lado, ser a tua paz na tempestade e amar-te, apesar e por causa de quem tu és. Escolho-te sabendo tudo e aceitando tudo. Quando o padre nos declarou casados, Dominic beijou-me com tanta paixão que várias pessoas limparam a garganta, desconfortáveis. Eu não me importei. Naquele momento, naquela igreja, cercada por homens perigosos com sorrisos cúmplices, senti-me mais segura do que nunca na minha vida. A recepção foi realizada no Sorrentinos, que havia sido transformado em algo mágico. Havia flores por toda parte e velas em todas as superfícies. Todo o restaurante havia sido reservado para a celebração. O chefe Laurent superou-se com a comida. Prato após prato de requintados pratos italianos fizeram os convidados murmurarem o seu apreço. Durante o jantar, Marco Castellano aproximou-se de nós, levantando o seu copo. Ao casal feliz, que a vossa união traga paz e prosperidade a todas as famílias. Era tanto uma declaração política quanto uma bênção, mas Dominic aceitou-a graciosamente, sem nunca soltar a minha cintura. Fui apresentada a dezenas de pessoas cujos nomes eu nunca iria lembrar. Todos me tratavam de maneira diferente, e isso parecia surreal. Eu não era mais apenas Stella. Eu era a senhora Russo, a esposa de um dos homens mais poderosos da cidade. Mais tarde, durante a nossa primeira dança, Dominic me segurou com força e nós balançamos ao som de uma música italiana que eu não reconhecia. Feliz, ele murmurou no meu ouvido. Aterrorizada, eu admiti. Mas sim, feliz. Ótimo! Ele afastou-se para me olhar. Havia algo feroz na sua expressão. Porque ele limpou a garganta. Eu quis dizer cada palavra que disse hoje. Agora és minha, legalmente, publicamente e irrevogavelmente minha. E eu sou teu. Chega de fugir. Chega de me esconder. Somos só nós a construir uma vida juntos. Mas e o restaurante? E o meu emprego? E eles? Ele sorriu. Achas que casar comigo significa que tens de parar de cozinhar para o Sorro? Apaixonei-me por ti numa cozinha. Quero que tenhas tudo o que desejas. Escola de culinária e, eventualmente, o teu próprio restaurante, se esse for o teu sonho. O que quer que te faça feliz. E se trabalhar no Santinos com o Antônio é o que me faz feliz, então é isso que vais fazer. Ele beijou a minha têmpora. Não estou a tentar possuir-te, Stella. Estou a tentar construir uma vida contigo. Há uma diferença. Dançamos até os nossos pés doerem e comemos até ficarmos cheios. Aceitamos os parabéns de pessoas que provavelmente aterrorizavam as autoridades. Durante todo esse tempo, Dominic nunca saiu do meu lado, sempre segurando a minha mão ou colocando a mão na minha cintura ou no meu ombro, como se precisasse do contato físico para se convencer de que era real. Quando finalmente chegamos à casa, perto da meia-noite, a cobertura tinha sido transformada. Havia pétalas de rosa na cama, velas por todo o pamo e champanhe a arrefecer num balde. Apesar dos meus protestos risonhos, Dominic carregou-me pela soleira e fechou a porta atrás de nós com um pontapé. Finalmente sozinhos, murmurou ele, pousando-me gentilmente. Minha esposa. Diz isso outra vez. Minha esposa. Ele começou a desabotoar o meu vestido, com os olhos escuros de intenção. Senhora Russo. Senhora Russo. Minha. O que se seguiu foi terno e intenso, uma reivindicação e uma rendição, uma promessa selada da forma mais íntima possível. Ele adorou cada centímetro da minha pele, sussurrou palavras carinhosas em italiano que eu estava a começar a entender e me fez sentir amada, desejada e totalmente possuída depois. Deitamo-nos entrelaçados enquanto as luzes da cidade pintavam padrões na nossa pele. Tracei as cicatrizes no peito dele.
Cada uma era uma história que eu tinha aprendido ao longo dos meses. Sem arrependimentos? Perguntou ele baixinho. Nenhum. Dei-lhe um beijo no coração. E tu? O meu único arrependimento é não ter te encontrado mais cedo. Os seus braços apertaram-me com mais força. Mas agora temos. Temos para sempre. Para sempre. Concordei, sentindo a verdade disso penetrar nos meus ossos. As semanas seguintes estabeleceram o nosso novo normal. Continuei a trabalhar no restaurante, embora o Antônio agora me tratasse de forma diferente, o que era estranho. O chefe Laurent começou a falar em me tornar subchefe quando o atual se aposentasse. Enquanto isso, Dominic instalou melhor segurança em todo o edifício, contratou o pessoal adicional e expandiu o menu para incluir algumas das minhas próprias criações. Em casa, caímos em ritmos confortáveis, café expresso matinal na varanda. Ele ensinou-me sobre as partes legítimas do negócio, evitando cuidadosamente os aspectos mais sombrios, a menos que eu perguntasse diretamente, e eu ensinei-lhe a apreciar o prazer simples de cozinhar juntos e criar algo com as nossas mãos. As famílias deixaram-nos em paz. O casamento tinha satisfeito quaisquer requisitos políticos que elas exigissem. Derek desapareceu, literalmente. Maria sussurrou que ele tinha sido encontrado num esconderijo em Santos, quase morto, com provas suficientes do seu desvio de fundos para garantir que os Morettes lidassem com ele pessoalmente. Não perguntei por detalhes, não queria saber. Essa parte da minha vida tinha acabado. 3 meses após o casamento, a minha menstruação atrasou. O teste de gravidez estava na bancada da casa de banho, as 2 linhas cor-de-rosa gritando a verdade. Eu olhei para ele, com as mãos a tremer e a mente a mil. Tínhamos sido cuidadosos na maior parte das vezes, mas houve noites em que a paixão superou a cautela e o desejo de nos conectarmos superou a praticidade. Ouvi a porta da frente abrir e a voz de Dominic chamando Sorro. Cheguei mais cedo. Achei que poderíamos... Ele apareceu na porta da casa de banho, viu-me ali parada com o teste na mão e congelou. Stella, eu ergui o teste, incapaz de falar. Os olhos dele baixaram-se para o teste, absorvendo o resultado positivo. Por um momento, a sua expressão ficou completamente indecifrável. Então, ele atravessou a distância entre nós em 2 passadas e puxou-me para os seus braços com tanta força que eu mal conseguia respirar. Um bebê. A sua voz estava rouca de emoção. Vamos ter um bebê. Eu sei que não foi planeado. Quer dizer, é tão cedo. Não me importo. Ele afastou-se para me olhar e havia lágrimas nos seus olhos. Lágrimas verdadeiras. Stella, não me importo com o momento ou com os planos. Vamos ter um bebê e começar uma família. Algo que pensei ter perdido o direito de ter depois da Ângela. A voz dele falhou. Tu deste-me tudo. Uma razão para ser melhor. Um lar em vez de apenas uma casa. E agora isto, um filho. O nosso filho. Comecei a chorar também, dominada pela emoção na voz dele e pela alegria intensa no rosto dele. Estás feliz? Feliz não chega nem perto de descrever o que sinto. Ele ajoelhou-se e beijou a minha barriga lisa. Olá, pequenino. Sou o teu pai. Prometo-te, juro-te que vou proteger-te a ti e a tua mãe com tudo o que tenho. Vais crescer seguro e amado. Vais ter tudo o que eu não tive. Tudo o que os filhos da Ângela deveriam ter tido. Enquanto observava este homem perigoso ajoelhado pela promessa de uma nova vida, senti algo mudar dentro de mim. Já não se tratava apenas de nós. Era sobre criar algo puro e bom a partir da escuridão que ambos tínhamos vivido. Precisamos fazer mudanças, disse suavemente, passando os dedos pelo cabelo dele. Segurança, um novo estilo de vida, o que você precisar. Ele se levantou e segurou meu rosto. Vou tornar os restaurantes completamente legítimos. Vender os outros negócios. Vamos nos concentrar em construir algo de que nosso filho possa se orgulhar. Você não precisa desistir de tudo. Eu quero. Os seus polegares traçaram as minhas maçãs do rosto. Quero que o nosso filho cresça com um pai que volta para casa à noite. Um pai que não tem sangue nas mãos e que escolheu o amor em vez do poder. Ele beijou-me gentilmente. Fizeste-me querer ser melhor, Stella. Isso faz-me querer ser a melhor versão de mim mesmo. A mão dele cobriu a minha sobre a minha barriga. A gravidez decorreu sem complicações. Dominic tornou-se ainda mais protetor
contratando um médico particular e instalando segurança suficiente para proteger um pequeno país. Ele pairava sobre mim como se eu pudesse partir-me. Devia ter sido sufocante. Em vez disso, senti-me envolvida no casulo mais seguro que se pode imaginar. Todas as noites, ele falava com a minha barriga crescente, contando histórias em italiano sobre a sua avó, a Sicília e a vida que queria construir para a nossa família. Começou a esboçar planos para converter um dos quartos num berçário. Acompanhou todas as consultas médicas, segurando a minha mão durante os enjoos matinais e as mudanças de humor e demonstrando uma paciência infinita. As nossas famílias enviaram presentes e parabéns. O bebê estava a solidificar a nossa posição no mundo deles. Mas Dominic já estava a afastar-se dessa vida. Estava a legalizar os seus negócios, a cortar laços com os elementos mais sombrios e a construir algo limpo para o nosso filho herdar. Continuei a trabalhar até o 7º mês de gravidez, quando o chefe Laurent gentilmente sugeriu que eu talvez quisesse descansar. Dominic já tinha montado uma cozinha experimental na cobertura, onde eu poderia experimentar receitas para o restaurante que iria abrir depois do nascimento do bebê. Um sonho que ele estava determinado a tornar realidade. Nossa filha nasceu numa noite quente de setembro, 3 semanas antes do previsto, e com tanta força que as enfermeiras riram. Dominic esteve comigo o tempo todo, nunca saindo do meu lado. Ele segurou a minha mão durante a dor e lágrimas escorreram pelo seu rosto quando colocaram a nossa filha nos seus braços. Angela, sussurrou ele, olhando para o rosto minúsculo e perfeito dela. Vamos chamá-la de Angela, se estiver tudo bem para ti. Acenei com a cabeça, emocionada demais para falar. Ele tinha me contado sobre a sua irmã durante uma das nossas conversas tarde da noite, dizendo o quanto gostaria que ela tivesse me conhecido. Eu podia imaginá-lo feliz. Dar à nossa filha o nome dela parecia certo. Ângela Rosa Russo, disse suavemente, em homenagem às 2 mulheres que fizeram de ti quem tu és. O seu sorriso era radiante, perfeito. Ela é perfeita, tu também és perfeita. Ele se abaixou para me beijar, teve o cuidado de não balançar a nossa filha. Obrigada por tudo, por me escolher, por me dar esta família e por me fazer acreditar em finais felizes. Olhando para ele assegurar a nossa filha e vendo o amor puro no seu rosto, senti o meu próprio sorriso florescer enquanto refletia sobre a vida que construímos juntos a partir do medo, da escuridão e de circunstâncias impossíveis. 3 meses depois de fugir do meu ex, entrei na cozinha do Serantino assustada, sozinha e desesperada por invisibilidade. Em vez disso, encontrei o oposto. Encontrei um homem que me viu, me protegeu e me amou com uma intensidade que deveria ter me aterrorizado, mas que, em vez disso, me fez sentir invencível. Não, disse eu, tocando o rosto dele com a minha mão livre. Obrigada por me encontrar, por se recusar a deixar-me ficar escondida e por me dar tudo o que eu não sabia que precisava. Sempre, prometeu ele. A nossa filha dormia pacificamente entre nós e ficaríamos juntos para sempre, sem tristeza. Agora estás preso a mim, sussurrei. Ótimo, sussurrei. Por que não vou a lugar nenhum? E eu falava sério. A rapariga que fugia do perigo tinha parado de fugir. Ela tinha encontrado o seu lar nos braços do homem mais perigoso da cidade. Ela tinha encontrado segurança na proteção e no amor dele, paz na sua devoção feroz. O chefe da máfia e a lavadora de pratos. O monstro e a sua luz. O protetor e a protegida. Éramos improváveis. Éramos impossíveis. Éramos perfeitos. Enquanto observava o pôr do sol sobre a nossa cidade pela janela do hospital e via a nossa filha a dormir tranquilamente nos braços do pai, eu sabia com absoluta certeza que era exatamente ali que eu deveria estar. Em casa, segura e amada para sempre.